bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado a você que nos assiste aí do YouTube ou você que é nosso cliente. Nós estamos gravando esse vídeo aqui hoje para falar sobre troca de titularidade. Mas antes da gente continuar, queria pedir para você carinhosamente, deixa seu like aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber novos conteúdos aí sempre que a gente estiver lançando novos vídeos. Se puder, compartilhe com seus amigos e deixa seu comentário, seu feedback, sua dúvida, que a gente procura responder o mais rápido possível, tá bom? Então, para a gente poder continuar aqui, o serviço de troca de titularidade agora ele tem a opção de ser pedido 100% online. Não existe mais a necessidade de a gente deslocar até o atendimento presencial da CEMIG, tá? Esse vídeo aqui está dividido em duas partes. A primeira parte do vídeo a gente vai falar sobre a documentação necessária para a gente poder fazer esse pedido efetivamente junto à CEMIG. E na segunda parte nós vamos fazer aqui na tela do computador, com vocês acompanhando passo a passo como que a gente solicita esse serviço na agência virtual da CEMIG, tá bom? Então, para a gente não perder mais tempo, bora para a tela do computador, vamos lá. Então, pessoal, aqui na tela do computador, para a gente fazer a troca de titularidade, a maioria dos casos a gente vai precisar somente do documento do novo titular, tá? Se esse novo titular for uma pessoa física, eu vou ter que apresentar o RG ou o CNH como documento de identificação e o CPF como documento fiscal, tá? Agora, se for uma pessoa jurídica, eu vou apresentar o CNPJ como documento fiscal e aqui eu vou precisar de dois documentos, que é o contrato social registrado na junta comercial, falando que a empresa está efetivamente constituída perante o poder público, né? E além disso, o RG ou CNH do administrador da empresa. Então, os documentos de identificação para os dois casos, pessoa física ou jurídica, são esses, tá? Aí você anexa lá, vai anexar em formato PDF ou formato zip. Toda a documentação que for para o site da CEMIG ou é em PDF ou é em formato zip. Porém, existe aqui dois documentos a mais que a gente pode precisar, que é a procuração e o documento de posse do imóvel. A procuração a gente vai precisar caso a solicitação seja feita por um terceiro, tá? Por terceiro, não seja a própria pessoa que esteja pedindo. Então, quem for lá pedir ou fizer mesmo que seja na agência virtual pelo canal lá, não tiver no usuário da pessoa, que é o novo titular, você precisa de anexar junto a procuração. Então, no meu caso aqui, como eu tenho registro profissional, se eu for solicitar para um cliente, alguém desse tipo, eu preciso de colocar aqui a procuração que me confere os poderes legais para poder fazer isso, tá? E o documento de posse do imóvel, tá? Mas aqui nesse caso é só se houver débitos no imóvel, tá? Se houver débitos. Se não constar nenhum débito lá no imóvel, tiver tudo certinho, for o próprio novo titular que está pedindo aí a troca de titularidade, aí a gente não vai precisar nem de procuração, nem de documento de posse do imóvel. Na verdade, aqui é posse ou propriedade, tá? Vou escrever aqui, ó. Ou propriedade, tá bom? A procuração, a CEMIG disponibiliza lá no site dela um modelinho para a gente fazer. O documento de posse do imóvel, ela estabelece aqui que seja um desses aqui, ó. Um contrato de aluguel, tá? Falando que você alugou aquele imóvel. O contrato de compra e venda, falando que você é o novo proprietário. A escritura pública ou a matrícula do imóvel, né? Que é o registro do imóvel. Caso esse imóvel seja de um novo dono, a partir do formal de partilha, um processo ali de inventário, o falecido deixou esse imóvel ali, entrou em inventário e depois que resolveu a questão do espólio, o formal de partilha identifica quem são os novos destinatários, os novos proprietários dos bens deixados ali pelo decujus, né? Então, o formal de partilha é esse documento aqui que passa a posse para o novo proprietário. O contrato de comodato, né? Aqui no caso seria comodato ou arrendamento, né? Depende se esse imóvel está sendo emprestado a título gratuito ou está havendo algum tipo de cobrança em cima dele. O termo de permissão de uso, tá? Que é um documento que vai ser expedido pelo poder público, autorizando a usar algum bem público, algum imóvel público, ou
se esse imóvel tiver sido doado, um termo de doação. Você não precisa apresentar todos, tá? Você vai apresentar um deles. Não precisa ser todos. Um deles você apresentou lá e já resolveu. Então, basicamente, se houver débitos, você vai apresentar o documento de posse ou propriedade. Se não houver débitos, você pode pedir direto aqui, apresentando a documentação do novo titular. Pessoal, aproveitando o gancho que a gente está falando sobre os débitos, olha só. Contas vencidas no imóvel não impedem a troca de titularidade, tá? Não impedem a troca de titularidade. Antigamente, o débito ficava vinculado ao imóvel, só que o débito não pode ficar vinculado ao imóvel. O débito fica vinculado a uma pessoa, seja ela física ou jurídica. O imóvel não tem como responder por aquele débito. Então, esse entendimento que a gente tinha antigamente aí, ele já caiu. Se houver qualquer conta vencida, o débito fica vinculado ao nome do antigo titular e não ao imóvel, tá bom? Então, o que a gente tinha para falar sobre documentação necessária é isso aí, tá? Nós já vimos tudo. Agora eu vou passar aqui para a agência virtual da CEMIG, lá no CEMIG Atende, para ver como é que a gente faz esse pedido 100% online, sem ter que trabalhar com documentação física e sem precisar de ir no atendimento presencial da CEMIG. Beleza? Vamos lá então. Ó, estamos aqui na página inicial do CEMIG Atende. Eu já inseri meus dados profissionais aqui. Vou marcar não sou um robô, para ele verificar aqui, ó, já dei o checkzinho. Vou clicar em entrar. Ó, já caiu na página inicial, tá carregando aqui. O que eu vou fazer? Eu poderia estar solicitando esse pedido para qualquer pessoa, tá? Porque eu tenho o registro profissional aqui, ó, tá vendo? Profissionais. No seu caso, você só vai conseguir fazer o acesso ali na entrada com os seus dados pessoais. E aí vai cair em uma das suas instalações vinculadas. O importante é que, por exemplo, depois que você entrar aqui, você procure o serviço de troca de titularidade. Então, eu vou entrar na minha própria instalação, que seria como, no caso, se eu tivesse entrando com um registro particular ali, que seria só para mim. Então, eu vou digitar aqui e vou tampar os dados, tá? Para poder resguardar aí a minha privacidade. Deixa carregar. Vai cair. Então, olha só, já loguei aqui na instalação aqui da minha casa. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima na procura pelo serviço e vou digitar troca de... Pronto, já caiu aqui, ó, já me deu o card. Troca de titularidade. Eu acesso o serviço, clico com o botão esquerdo do mouse e aí entrou aqui na página. Veja bem, aqui ele vai falar sobre documentação necessária para pessoa física, pessoa jurídica, vai falar sobre procuração, caso o pedido esteja sendo feito por um terceiro. Ele vai te dar uma lista de documentos de propriedade ou posse de imóvel, que é aquela lista que a gente já apresentou, tá bom? E te dá diversas orientações aqui. Caso você tenha interesse de ler, é bacana, mas a gente já falou sobre tudo isso. Chegando aqui embaixo, para você dar andamento no serviço, você tem que marcar, ó, aceita os termos do contrato de adesão disponível no portal da CEMIG. Porque é o seguinte, não tem opção de estar negociando as cláusulas. Então você marca, ele fala, ó, seu protocolo de atendimento é... Nesse campo aqui de baixo, a gente coloca o número da instalação que você deseja transferir para o seu nome. Então eu peguei uma instalação aqui de um cliente meu, vou colocar ela aqui, vou tampar depois o número, tá? E vou clicar em verificar. Aí ele tá vendo ali se tem a questão dos débitos, tal, tudo certinho. Aí ele me deu, ó, endereço da instalação. Endereço rua, tal, número tal, complemento. Se tiver tudo ok, você dá andamento. Aqui nessa parte aqui, você precisa preencher a relação descritiva de carga, que é assim, o elenco dos equipamentos elétricos e eletrodomésticos, iluminação, etc. Tudo que tem que consome energia que você tem lá nesse imóvel. Não precisa ter tanto rigor com isso aqui, porque na verdade você
tem mais para uma estimativa de consumo, do que você vai estar solicitando da rede, porque é impossível a CEMIG monitorar isso aqui e manter o registro ali certinho, porque às vezes você compra um equipamento novo, um eletrodoméstico novo, alguma coisa desse tipo, você não vai ficar atualizando isso aqui na CEMIG. Então, sim, coloca o principal. Pode colocar lâmpadas, aqui ó, lâmpada incandescente, no caso nem usa mais, né? Não está proibida a comercialização. Sendo tudo lâmpada de LED. Então, ó, lâmpada LED 10 watts, uma casa ali com 10 cômodos, tem 10 lâmpadas. Televisão, vou colocar aqui uma televisão de 40 polegadas, tá? Tudo que eu tô fazendo aqui é fictício. Máquina de lavar. Uma geladeira 425 litros, uma micro-ondas, computador, torradeira, de repente aí um ar-condicionado, né? Ar-condicionado, e você vai elencar nas cargas. Chuveiro elétrico aqui, geralmente 5.500 watts, né? Um chuveiro médio hoje. E vai colocando. Depois que você tiver adicionado os itens, caso você tenha um esmeril, uma bomba, alguma carga que a gente fala aqui especial, que é um motor, alguma coisa, você marca assim. E aí você preenche os dados dela aqui. Mas na maioria das vezes não tem. Cargas simples, né? Cargas que não tem potencial de perturbar a qualidade da energia elétrica fornecida pela rede. Então a gente deixa marcado não mesmo e salva o formulário. Salvei o formulário, beleza. O que eu vou fazer? Agora chegou a hora de colocar a documentação. A gente marca, declaro ter conhecimento sobre a documentação e a gente vai escolher lá na pasta onde tiver os documentos, tal. A gente escolhe e anexa. A gente faz o upload aqui no sistema da CEMIG, tá? No caso, como eu já falei, se não tiver débito e eu estiver pedindo para mim mesmo, eu não preciso nem de procuração e nem de documento de posse à propriedade. Eu só preciso colocar um documento pessoal meu. No caso seria o CPF e a CNH, tá? No caso de pessoa física, para pessoa jurídica seria o contrato social, o cartão CNPJ e o documento de identificação do administrador da empresa. Então, ó, declara ter conhecimento sobre a documentação, belezinha. Depois vem aqui, o cliente possui cadastro nos programas do governo federal, CAD único ou benefício de prestação continuada. Se tiver, você marca sim, ou marca, se não tiver, marca não, tá? Nos casos aqui, isso aqui é quando o cliente está solicitando aquela tarifa social de energia elétrica, né? Mas se não tiver, não, você marca não. Houve atualização cadastral nos programas sociais do governo federal nos últimos 60 dias, marca sim ou não. Porque se houve, eles vão pegar os dados atualizados lá depois, tá? Para poder manter o seu cadastro em dia junto à CEMIG também. Classificação da unidade consumidora, nós vamos colocar o ramo de atividade. Se é comercial, agricultura, agropecuária rural, indústria. Se for só uma residência mesmo, deixa marcado residencial, tá? Lembrando que tem uma diferença aqui, ó. Residencial rural, quando é simplesmente uma residência na roça, é diferente. E tem várias outras categorias aqui, ó. Tempos religiosos, serviço de transporte, etc. Dependendo da categoria que você escolher aqui, igual, por exemplo, comercial. Se você estiver pedindo para uma pessoa física marcar a categoria comercial, a CEMIG vai indeferir o pedido, porque o certo é que isso esteja na titularidade da pessoa jurídica, né? Da empresa que está assumindo isso. Se você falar que é para aquicultura, você precisa apresentar a documentação lá que você trabalha com isso efetivamente, que a atividade está sendo desenvolvida no imóvel, tá? Então, dependendo do que você escolher aqui, você vai ter que apresentar a documentação junto. Aí você vai fazer o upload junto aqui com o outro documento, com os demais aqui, tá bom? Então, beleza. A classificação e o ramo de atividade. Por exemplo, se eu escolher aqui comercial, aí tem várias atividades. É farmácia, supermercado, comércio atacadista de bicicletas, comércio atacadista de bolsas, e tem vários ramos de atividade aqui e você vai escolher qual que enquadra na sua situação, tá bom? Dados para contato, você põe o telefone. Lembrando que aqui no site da CEMIG o telefone é sempre o fixo.
ele só tem opção de colocar 8 dígitos após o DDD. Já o celular que tem 9 dígitos, você tem que colocar exclusivamente nesse campo aqui. E você informa o seu e-mail pessoal, né? Caso você esteja fazendo pelo seu acesso no CEMIG. Às vezes já está até auto-preenchido, como o meu estava aqui. Aí a gente marca, ó. Caso a instalação esteja desligada, solicita a ligação. Pode ser que o antigo proprietário saiu do imóvel e pediu para desligar para não ficar chegando a conta mínima. E aí o padrão está desligado. Então você pede a religação do padrão, tá? Se você desejar informar um e-mail para receber a conta tudo mesmo, para não ter que chegar a conta impressa pela maquininha do leiturista, você marca e informa o e-mail que você quer que encaminhe. Pode repetir o e-mail aqui de cima, não tem problema. Ou se quiser que chegue para outra pessoa, coloca o e-mail dela, tá? E aqui embaixo aqui, possui laudo médico de equipamentos elétricos essenciais de sobrevivência humana. É que é o seguinte, talvez você possa ter em casa uma pessoa que necessita de cuidados especiais, alguém que tem um monitor cardíaco, um balão de oxigênio, alguma coisa desse tipo. Então, caso a CEMIG venha fazer qualquer tipo de intervenção na rede elétrica que atende lá o seu imóvel, como você tem esses equipamentos, a CEMIG vai te comunicar com antecedência, tá? E vai te dar uma atenção especial para que você possa providenciar ou transferir a pessoa para um outro local, ou possa providenciar um gerador ou um outro equipamento que possa suprir a sua necessidade de energia enquanto houver o desligamento ali naquele local, naquela localidade, tá bom? Aqui, se for esse caso, você marca, senão deixa desmarcado. O próximo aqui é a data de vencimento da fatura de energia, que você pode estar escolhendo aqui. Você tem 6 opções de datas, ou marca vencimento padrão. Eu nem sei que dia que é o vencimento padrão. Geralmente eu gosto de deixar no último, mais pro final do mês, tá? Critério do consumidor, pode estar escolhendo aqui qualquer uma dessas datas. E é o seguinte, a gente informa a leitura da instalação. Aqui ele tem leitura de consumo e leitura de injeção. A leitura de injeção, você só vai preencher aqui o código 103 caso a unidade conte com sistema de geração distribuída, sistema de energia solar fotovoltaica, mini geração, esse tipo de coisa, tá? Se não houver isso lá, você não vai marcar código 103, você só vai informar o código 03. Ou, se você não tiver a leitura, você tem a opção de marcar aqui, ó. Solicito gerar a leitura do contrato anterior pela média. Então, a CEMIG vai calcular, por exemplo, assim, o consumidor tem uma média lá de consumo de 1.000 kWh por mês. A data da última leitura e até hoje, entre a data dessa última leitura e até hoje, se passaram 15 dias. Então, eu vou jogar um consumo médio para ele ali de 500, tá? Que é um consumo proporcional aos dias que não houve medição ali, como você vai fazer o encerramento do contrato do titular antigo, ou você tem a opção de estar informando a leitura exata para que seja gerado o débito exato. Agora, se você não tiver, aí você pede para gerar pela média e vai clicar em enviar, tá? Quando você clicar aqui em enviar, vai aparecer uma telinha aqui no meio com todos os dados e as informações que você forneceu para que você possa conferir se tá tudo ok. Se tiver qualquer erro, você não dá prosseguimento, tem a opção de voltar, você volta aqui, corrige aqui em cima o que precisar, tá? E clique em enviar, vai abrir novamente para você conferir. Se você pedir para dar prosseguimento, ele vai efetivar o pedido. No caso aqui, como eu não quero fazer esse pedido efetivamente, eu vou clicar em sair, tá? Não vou pedir para enviar. Mas o procedimento é esse aí. Fez isso aí, é só aguardar 2 dias úteis, que é o prazo que a CEMIG tem. E você pode voltar aqui na agência, digitar o número da instalação e conferir se já entrou no seu nome. Caso não tenha sido efetivado, aí você pode ligar no 116 e abrir uma reclamação. Tá bom? E é isso aí, gente. Qualquer dúvida que tiver, deixa nos comentários aí do vídeo. A gente procura responder o mais rápido possível, tá? Se puder, deixa um like pra gente aí. Se inscreve no canal, deixa o seu apoio, porque isso é muito importante pra gente continuar produzindo cada vez mais conteúdos para ajudar o pessoal aí, tá bom? Obrigado, um abraço, fica todo mundo com Deus.